Continuando sobre os verminoses causados por nematelmintos, nós temos agora o amarelão, ou então também chamado de doença do Jeca ou ancilostomose, causada pelos vermes Ancylostoma duodenale e Necator americanus. Esses vermes são bem pequenos, medindo cerca de no máximo 1 centímetro, e apresentam dimorfismo sexual, que é a diferença entre machos e fêmeas. A fêmea é um pouco menor e tem uma bifurcação na extremidade do corpo. Uma característica importante é que na cabeça eles apresentam a cápsula bucal, com dentes por onde eles se fixam lá no duodeno, que é a porção inicial do intestino. É através também desses dentes que eles perfuram os vasos sanguíneos dessa região para poder retirar do sangue os nutrientes que eles precisam para se desenvolver, parasitando assim o ser humano, né? Nessa região infestada por machos e fêmeas ocorre a reprodução do verme, e os ovos são lançados nas fezes. E é através das fezes que eles atingem o meio externo. Eles vão parar no solo, na água, em qualquer lugar onde a pessoa for defecar. De dentro dos ovos saem as larvas rabitoides, que ainda não podem infestar o ser humano. Ela passa por uma muda, se torna filarioide, e depois ela se torna filarioide infestante, que penetra ativamente na pele do homem, ou então entra no organismo através de água contaminada ou alimentos contaminados, para poder parasitar um novo ser humano. E são essas larvas que vão viajar por diversas partes do corpo até atingir o duodeno, que é a porção inicial do intestino, como eu já falei para vocês. Quando elas atingem essa porção, elas já sabem que é ali que elas têm que ficar. Ali elas se instalam e começam a fazer o seu trabalho de parasitar, tirando do sangue, né, os nutrientes necessários. O fato de se alimentar do sangue e dos nutrientes do ser humano, onde eles estão parasitando, causa uma intensa anemia, que muda a cor da pele da pessoa, deixa a pessoa preguiçosa, sem vontade de realizar suas atividades, com fortes períodos de sonolência, tudo por conta dessa anemia. Por isso que também é chamado de amarelão ou doença do Jeca, porque as pessoas que contraíam muito essa doença antigamente eram pessoas de roça, que andavam descalça, e aí depois de um tempo ficavam preguiçosas, não tinham mais disposição para fazer as atividades do dia a dia e ficavam amareladas. Porque a anemia, além dela mudar a composição do sangue, ela também tira muitas hemácias, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, né? Que faz com que a gente tenha lá dentro da nossa célula a respiração celular junto com a glicose para obter a nossa molécula energética, que é o ATP, que nos dá energia para realizar as nossas atividades. A principal maneira de se prevenir envolve a higiene tanto pessoal quanto de alimentos e objetos, o saneamento básico, que é uma destinação correta para o esgoto, e o uso de calçados, principalmente em ambientes desconhecidos. A elefantíase ou filariose também é uma verminose causada por um nematelminto, chamado de Wolkeria bancroft, que apresenta um intenso dimorfismo sexual, onde o macho é menor, com cerca de 3 centímetros mais ou menos, e a fêmea chega até 10 centímetros. Quando adultos, esses vermes vão parasitar gânglios e vasos linfáticos para poder desenvolver a parasitose. Nesse local, eles também se reproduzem, e as larvas, fruto da reprodução, vão migrar para a corrente sanguínea apenas em períodos noturnos, que é quando o seu vetor, que é um mosquito, trabalha. No Brasil, o transmissor da doença é o mosquito Culex, também conhecido como pernilongo, esse que a gente conhece aí, que tem na nossa casa e tudo mais. Quando ele pica uma pessoa doente, no sangue dessa pessoa tem as larvas, e ele carrega essas larvas junto com ele. E vai picar outra pessoa, até então sadia. Quando ele pica essa outra pessoa, ele transmite as larvas da filariose, iniciando uma nova infestação. As larvas que acabaram de infectar esse novo ser vivo, esse novo ser humano, vão viajar por todo o corpo até atingirem os vasos linfáticos.
Nessa região, elas vão se desenvolver, causando edemas e deformações, que são aqueles inchaços, principalmente nos membros inferiores, nas pernas e nos pés. A perna de uma pessoa infectada chega a ficar tão grossa quanto a de um elefante, por isso que a gente chama de elefantíase. Como se instala nos vasos linfáticos, esses vermes vão comprometer a circulação da linfa, fazendo com que ela se acumule em alguns órgãos. E é isso que causa esse extremo inchaço nas pessoas infectadas por elefantíase ou filariose, né? Primeiro tem um pequeno inchaço e conforme a doença vai evoluindo, o inchaço do membro só aumenta, aumenta e fica uma aparência bem estranha mesmo, parecido com o membro de um elefante. Daí vem esse nome, elefantíase. A principal prevenção é eliminar o mosquito, né? E também tratar as pessoas infectadas para que elas não possam servir de porta para a infecção de novos indivíduos. O bicho geográfico é uma verminose causada também por nematelmintos, que na verdade são parasitas de intestino de cães e gatos, o Ancylostoma canino e o Ancylostoma brasiliense. E pode acontecer dessas larvas penetrarem no homem e realizar um trajeto aí subcutâneo que forma esses caminhos, por conta disso é chamado de bicho geográfico. É comum encontrar esse tipo de verminose em praias que são frequentadas por cães e gatos, porque as larvas ficam nas fezes e aí infestam as pessoas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.